Mary estava revendo mentalmente a apresentação que teria que fazer no dia seguinte na universidade. O conselho seria composto por vários professores e proprietários de empresas muito importantes. Tudo tinha que ser perfeito. Fora a nota, um possível contato com alguns daqueles empresários também estava em jogo. Abriu o armário e colocou suas roupas, calça social, jaqueta e uma camisa branca. Esse básico nunca falhava. Olhou entre os sapatos e tinha umas lindas sandálias pretas ainda sem uso. Era o necessário que faltava para fechar um look impecável. Mas olhando para os pés, percebeu que estava com as unhas compridas. Então pegou um cortador de unhas e as cortou com cuidado. Nesse momento ouviu a voz da sua avó em sua cabeça dizendo: "Mary, nunca corte suas unhas à noite." A jovem ficou olhando para o nada. Sua avó sempre acreditou em várias superstições. E como contava a ela desde criança, sempre havia prestado atenção. Mas com a pressão e os nervos da apresentação havia se esquecido completamente. Suspirou olhando para a parede. E se tudo desse errado, seria porque cortei as unhas à noite. Tentou puxar na memória e se lembrou das palavras da sua avó. Havia lhe contado que se cortasse as unhas depois das 8:30 da noite, o instrumento com o qual ela havia cortado seria amaldiçoado. Ficaria mais nítido, brilhante e traria consigo algo aterrorizante. Depois, alguém bateria na sua porta e lhe deixaria uma caixa. Não poderia ser aberta até o amanhecer. Não deveria ser curiosa. O dono da caixa tentaria surpreendê-la, então, se sentisse alguma presença, não deveria olhar para trás. Se não esperasse a morte, não deveria cortar as unhas à noite. De repente, Mary olhou para os pedaços de prego no chão e seu coração começou a bater forte. O pânico se apoderou dela. Sua avó sempre tinha razão. Ficou com tanto medo que resolveu ligar para sua mãe. Mas um barulho a paralisou. Alguém tocava a campainha. Seu celular escorregou de suas mãos, caindo no chão. Não era possível que a lenda que sua avó havia lhe contado era verdadeira. Mas não estava esperando visitas. Quem a estava chamando? Suas mãos começaram a suar, mas tomou coragem e se dirigiu até a porta. Talvez a história de sua avó fosse uma mentira e estivesse apenas exagerando. Enquanto caminhava em direção à entrada, a campainha tocou 3 vezes e depois parou. Mary fechou os olhos e abriu a porta. Ninguém estava lá, mas havia uma caixa no chão. Se lembrou das palavras de sua avó novamente. Que alguém deixaria uma caixa, mas ela não deveria ser curiosa e esperar até amanhecer para abri-la. Seu coração batia tão forte que poderia ouvi-lo ecoando em sua cabeça. Começou a chorar desesperadamente. Só queria fechar os olhos e pensar que nada disso estava acontecendo. Queria acordar daquele pesadelo. A caixa preta não podia abri-la. Queria, mas não podia. Pensou em suas amigas, que eram muito brincalhonas. Talvez quisessem fazê-la passar um nervoso e depois rir juntas e aliviar o estresse da apresentação do dia seguinte. Subiu para o banheiro para molhar o rosto e, de repente, percebeu como se alguém estivesse do outro lado da porta. Recordando novamente das palavras da sua avó, que não deveria olhar para trás se notasse algo ou alguém se aproximando. Que o dono da caixa a surpreenderia. Mas quem era o dono da caixa? E o que ele queria dela? Se olhou com determinação no espelho e pensou que não poderia morrer. Não esta noite. Tinha que escapar. Então, com toda a coragem que pôde, fechou os olhos e saiu do banheiro. Desceu as escadas gritando de horror, sentindo que alguém a seguia. Mas suas pernas cederam e caiu pelos degraus. Se levantou como pôde, com muita dor, e correu para a saída. Assim que estava prestes a sair, tropeçou na caixa preta, que havia sido deixada na porta da frente. Virou a cabeça e viu, com um golpe, a caixa havia virado, se abrindo. Se inclinou para ver o que estava lá e rapidamente levou as mãos à boca em pânico. Havia dedos dos pés e unhas mutilados e ensanguentados. Deu um grito aterrorizada e, quando olhou para baixo, viu que todos os seus dedos dos pés estavam faltando. A última coisa que viu foi um rosto branco com papel e olhos mais vermelhos que sangue. Não corte as unhas à noite, se você não espera a morte. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!